Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, nesse nosso seminário que nós vamos falar sobre as tecnologias extraterrestres, nós vamos na primeira aula de hoje concentrar no disco voador. O que é um disco voador? Como funciona um disco voador? Como seria uma tecnologia de milhões até bilhões de anos à frente de tudo o que nós imaginamos? Bom, então primeiro nós vamos começar com a nossa. Se a gente começar a entender como que a nossa tecnologia está avançando, os nossos veículos estão avançando, nós poderemos entender como, os extraterrestres estão operando as suas tecnologias. Então, nós temos que imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar uma linha de tempo aqui, ó, para a gente entender, tá? Muito bem. Nós podemos imaginar que todas as tecnologias de transporte que nós tínhamos, desde a antiguidade, sempre foi carroças. Desde a invenção da roda, carroças. Carroças eram rodas, puxada por animais. Ok? Então sempre o meio de propulsão era animal, E você lá, ou diretamente em cima do cavalo, ou puxando uma carroça, transportando coisas, equipamento. Era isso, é a tecnologia da época, principalmente em terra. No mar, desenvolvemos os barcos, E a propulsão do barco era o quê? Braço, remo, Até o cara inventar a vela. Quando ele inventou a vela, você tinha o vento, certo? E o vento impulsionava o barco, tá? Empurrava o barco. Mas tem um problema. Tem um problema. Vamos ver se você descobre. Como é que os caras resolveram esse problema? Por exemplo, eu tenho um barco, eu tenho mar, eu tenho um mar, O mar é minha lousa, vamos supor. O mar é minha lousa. Aí eu tenho um barquinho aqui, Certo. Se o vento estiver soprando para lá, eu boto uma vela aqui, um pano em cima, E o vento vai bater e vai empurrar meu barquinho para lá, certo? Mas se eu não quiser ir para lá? Se eu quiser vir para cá, como é que eu faço? Nunca vou conseguir? Como é que eu navego contra o vento? Então quer dizer que se o vento não soprar na direção que eu quero ir, estou lascado. Igual aquele balão do Padreco lá, O balão vai onde o vento vai. O baloneiro não tem como, ele não é um dirigível. O balão não é um dirigível. Vocês lembram como é que o alemão fez o balão se tornar dirigível? Aí vem o famoso dirigível Hindenburg, que explodiu, deu aquela merda toda. Você tem um balão que não é dirigível, ele é a sabor do vento, ele vai onde o vento leva. Agora, como é que eu pego um balão e transformo esse balão em algo que eu vou onde eu quero? Não é onde o vento vai me levar. A mesma coisa no caso do barco. Como é que os caras resolveram o problema? Eu quero navegar contra o vento, não a favor do vento. É possível? Não tem motor na época antiga, cambada de corno. Mas acho que tem motor na época antiga? Na época dos piratas, na época dos tudo? Como é que os caras navegavam, iam para onde eles queriam? Não importa a direção do vento. Vira o quê? Não é pano. Eles inventaram uma vela, presta atenção. É física, tá? É física, mas eu não vou dar essa aula aqui agora, porque demora para vocês entenderem. A famosa vela triangular. Essa vela triangular aqui que vocês inventaram, ela resolve esse problema de navegar até contra o vento, dá para navegar. Tá? Por isso que aqueles barquinhos pequenininhos, que fica manobrando e vira a vela para cá, o vento também, porque ele quer, certo? Dá tempo para você fazer isso, você vai fazendo zigue-zague e você vai conseguir navegando contra o vento. Você tem uma força que impulsiona para você num sentido oposto. Não vou explicar agora, senão vai ficar muito complicado. E não é o assunto da nossa aula. Mas só para vocês entenderem que
Nós começamos desde lá na época, né, as grandes os egípcios tinham navegadores e tal, né, mas essas velas foram inventadas bem mais tarde, viu? Essas velas triangulares, essas coisas assim mais sofisticadas, né? Então, vamos botar o ano zero aqui, né? A grande revolução começa em 1500, chamada Revolução Industrial, né? Então, até eu chegar a uma parte aqui que eu invento, né, 1700, né, 1800 e 1900. Então, você vai ver que nós vamos chegar uma hora que nós vamos fazer movimentar para uma máquina a vapor, né? A primeira propulsão para substituir a mão humana, o vento, tal, é a máquina a vapor, né? Vocês já brincaram com máquina a vapor? Já fizeram máquina a vapor, pelo menos, um pistãozinho? A gente chama, né, a máquina a vapor, ou aquele trem a vapor, motor de combustão externa. O carro é combustão interna. Se vocês fossem abduzidos e ter que começar a fazer perguntas, como é que funcionou o carro, como é que funciona o motor, vocês não iam saber explicar. Entendeu? O lance é o seguinte, né? Você tem a máquina a vapor, você tem aqui uma quantidade muito grande de água, né? Água, né? Aí você taca fogo embaixo, taca fogo aqui, fogo. Isso aqui vai esquentando, vai gerando vapor. Isso aqui dá uma puta pressão, né? É igual a panela de pressão. Sai aquela pressão? Só que a caldeira do trem a vapor, era uma puta válvula. E aí, se você tinha uma válvula, você saiu vapor numa velocidade incrível aqui, uma pressão, uma velocidade incrível. E o que você faz? Faz esse vapor girar uma manivela, girar uma roda. E aí você transfere esse movimento para a roda do trem. Então, o vapor, ele vai soltando, ele vai pegando inércia, vai indo. E tudo vapor, você tem que ir botando carvão ali embaixo, não pode deixar faltar carvão. Por isso que é um motor de combustão externa. Né? Depois, nós viemos com combustão interna. O motor de combustão interna é onde a queima se dá dentro do motor e não fora, que é os motores de carro atuais. Você injeta lá no pistão, dentro da câmara do pistão, você injeta ar, você injeta vapor de gasolina, é vapor, é bem vaporizado, tá? É bem um spray assim, de vapor, né? E aí você dá uma faísca, ela explode, e por isso que a gente chama, esse aqui não é explosão, esse aqui é o motor a explosão, inclusive. Tá? Eu causo uma explosão, quanto tanto mesmo fazendo explosão. Por isso que quando você tem o escapamento, explosão constante, é uma explosão controlada. Tá? Se você tirar o escapamento do carro, você vai ver o barulho dessa explosão, é uma puta de um barulho, meu. É barulho, vai ver quando a moto passa com o estacionamento, puta, porque acaba o quarteirão inteiro, aquela porra, porque o silenciador quebrou. E é a explosão mesmo. Bom, então, aí inventamos, para substituir a máquina a vapor, tudo, nós inventamos a eletricidade. Né? Lá, por volta de 1800 e pouco, tal, a eletricidade mudou o mundo, que a eletricidade começou a mover motores, mover as indústrias, todas aquelas máquinas a vapor das indústrias foram substituídas por máquinas elétricas, motores elétricos, muito mais eficiente, certo? Muito menos perigoso, né? Porque a máquina a vapor explode, o motor explode. Se você, uma válvula dessa aqui entupir, dá uma explosão e quantas caldeiras já não explodiram em fábricas aí, né? Matando muita gente. Então, a nossa tecnologia foi evoluindo, tá? Então, hoje, nossos carros são elétricos. Olha que interessante. Como é que você pilota um carro hoje? Hoje o nosso carro tem GPS. Ele já me diz aonde eu vou, se eu estou indo no lugar certo, no lugar errado. Eu só digito o endereço ali, eu vou. Né? E agora a Tesla, né, lá nos Estados Unidos, lançou o carro inteligente. O carro não precisa de motorista. Né? Olha que interessante. Vamos até não pular no disco voador. Até nem chegar na tecnologia dos ETs. Então, hoje em dia, né, nós pegamos um carro, né? Igual nos filmes de ficção, você só entra lá no carro, o passageiro fala, eu quero ir em tal lugar.
na rua tal e tal, sem motorista, sem nada. Tem um software inteligente que ele já coloca no GPS e ele mesmo, sem motorista, ele vai nas ruas seguindo, para no semáforo, quando tem semáforo, se atravessar alguém na frente, para. Ele não bate nos carros, que tem sensor de localização para não bater em ninguém. Né? E ele vai dirigindo o carro sozinho. Né? Você está me entendendo? A Tesla teve um problema esses dias atrás, é que o sistema dele não reconhecia carro de polícia. Carro com sirene, porque ele tinha que parar, né, para esses carros e deixar esses carros passar prioridade, né? Eles não tinham. Né? Dava zebra lá, tentar, agora ele falou, não, estamos aperfeiçoando o software para ele reconhecer carro de polícia e ambulância. Para dar prioridade, entendeu? Para ele parar, deixar o carro passar, aquela coisa toda. Olha que interessante. Nós não precisamos mais de um piloto para conduzir o carro. Motorista está perdendo emprego. No caso de aviões, já há muito tempo atrás, não é de agora, nós temos o piloto automático. Então, quando a viagem é muito longa, ela é enfadonha, você quer ver? Na hora de você levantar voo, o piloto vai lá e levanta tudo. A hora que ele chega na chamada velocidade de cruzeiro, ele vai ficar 4, 5, 6 horas numa mesma direção. Para que ele vai ficar lá tenso dirigindo avião? Ele liga o sistema automático, né? O avião vai sozinho, faz todas as manobras que tem que fazer, que está no computador, e ele vai lá, dá uns beijos na aeromoça. Né? Dá uns cata na aeromoça, vai conversar com a tripulação, com os passageiros, porque ele não tem o que fazer, ele vai ficar ali só monitorando as coisas. E na hora de pousar o avião, aí ele pega o manual e pousa. Mas hoje em dia, até o piloto automático pousa um avião, se necessário. Se o piloto der um tacardio e morrer, a torre pousa o avião. O controlador controla o avião da torre e pousa o avião. Os aviões mais modernos. Né? Esses dias atrás, né, nós tivemos um evento onde um drone com inteligência artificial, 2 vezes aconteceu isso. Um drone israelense com inteligência artificial, e não era drone israelense, eles montaram num carro, num Jeep camuflado, eles montaram uma metralhadora, ok? E essa metralhadora, ela atirava um tiro de canhão pequeno também, sabe? E ela tinha câmeras, tinha tudo, e era controlado por uma inteligência artificial. E ele ficou monitorando quando inclusive um cara lá famoso do Irã, né? Chegasse, iria destruir aquele cara. E ele tinha autonomia, sem ordem dos israelenses. Já estava tudo montado, ele ia decidir sozinho a hora e o momento certo que ele ia destruir o carro. Ou seja, uma inteligência artificial decidindo a hora e quem e como matar uma pessoa. A mesma coisa aconteceu, e matou. E a mesma coisa aconteceu com um drone americano lá na Turquia, nas fronteiras da Turquia. O drone, sem os caras lá do controle, ele viu, observou, tomou decisão e mandou um míssil e matou as pessoas. Então veja, eu já tenho uma nave aqui na Terra que não precisa mais de piloto. É como se ela fosse uma inteligência artificial e ela toma decisões, ela faz o que ela quer, dirige aonde ela está programada para fazer. Então, nós aqui, né, batendo 2020, né, tal, aquela coisa toda, as altas tecnologias da computação, da inteligência artificial, agora eu perguntaria para você, vamos supor daqui 100 anos no futuro, 100 anos só, se eu colocasse você dentro de um carro desses, você não ia conseguir dirigir esse carro. Você não sabe nem como ligar ele. Não tem mais chave. Não tem nem direção o carro mais. Você não consegue nem pilotar porque ele não tem direção. Você entra num carro, senta nele, e se você não conhecer os códigos, você não faz ele andar. Você não faz ele funcionar, você não dirige ele. Né? Será que os comandos serão comandos de voz?
Então, os cientistas estão tentando fazer uma coisa, né, uma coisa chamada aqui na Terra, Cyborg. O que é uma tecnologia Borg? Cyborg. A tecnologia Cyborg é implantar, criar um ser humano híbrido, máquina-humano, para aumentar a capacidade operacional, aumentar a força de um braço, aumentar a força das pernas, tudo, mas controlado por uma inteligência humana, um ser humano, só aumentando a sua capacidade operacional. Imagine o nosso cérebro dando ordem para máquinas. Diretamente. Uma interface neural. Interface neural seria aqueles filmes que você assiste. Tem um plug aqui. Você chega no carro, né? Você plugaria um cabo e você controlaria o carro pela sua mente. Precisava, meu irmão, vira para a esquerda, vira para a direita, para. Anda, aumenta a velocidade, freia. O carro reagiria de acordo com a minha vontade. Para, o carro para. Freia instantaneamente, se eu vejo um perigo. Né? Ou seja, a minha mente controlaria o carro. Eu estaria conectado mentalmente com o carro. É como se o carro fosse uma extensão de mim mesmo. Já pensou em algo assim? Isso é interface neural. Agora imagine se você pudesse controlar esse carro agora, ao invés de você ter um cabo saindo do teu cérebro e conectando em algum equipamento para dar aquela interface, e se nós fizéssemos isso via Wi-Fi? Não precisa mais do cabo. Saindo da própria inteligência, um sensor de sinal, você entra dentro do seu veículo já reconhece você por DNA, por reconhecimento facial, um monte de coisa ele já reconhece. Ele sabe que você é o dono. Então ele trava o seu carro. Ora, um bandido, por exemplo, se tentasse roubar seu carro, ele não conseguiria fazer funcionar. O carro não ia obedecer mais se você não fosse o verdadeiro dono, o verdadeiro piloto. Porque ele vai reconhecer seu impulso neural, ele vai reconhecer suas ondas cerebrais, ele vai reconhecer, né, ou digital, qualquer coisa que você, né, colocar com chave. É. Então, só você poderia fazer funcionar aquele carro. Você viu algumas armas, existem hoje em dia, armas, revólveres, né, armas que ela só atira se você tiver um reconhecimento digital. É a trava de segurança. Então só você pode usar aquela arma. Ninguém mais pode. Se um bandido pegar aquela arma tua, ele não vai fazer funcionar. O cara está numa luta, tira a sua arma e pega a sua arma e dá um tiro em você. Ele não vai conseguir, a arma não funciona. Só funciona na sua mão. Tem uns filmes que já mostram isso, lembra? Então, tem um filme aí, esqueci o nome do filme, que a arma só funcionava na mão do dono. O bandido pegava a arma e não saía nada. Porque a arma não reconhecia o DNA do cara. Não reconhecia algum, né, chave de segurança onde só ele poderia usar aquela arma. Eu quero que você transfira tudo isso que nós estamos falando, o que está acontecendo agora aqui. Daqui 20, 30 anos, isso já é realidade total. Então, né, eu quero que vocês imaginem agora uma coisa dessa hipótese. Vocês entenderem disco voador, hein? Senão vocês não vão entender disco voador coisa nenhuma.